Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o mano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, estamos de volta para falar agora do tema que vocês escolheram, um tema mais votado, só que o tema mais votado agora é de filosofia, né? Vocês votaram em sociologia pela temática sobre direitos, né? Falamos ali sobre as tipologias, né? Direito civil, social, o direito político, direitos humanos, e agora vamos falar sobre a temática que vocês votaram, a temática mais escolhida aí, né? Para filosofia. Vocês votaram em filosofia política moderna, que é o conteúdo sobre Maquiavel e também sobre contratualismo, né? Vale a gente lembrar algumas coisas. Quando a gente fala de filosofia política, ela é um ramo da filosofia que transpassa toda a filosofia, né? Desde a antiguidade, com Platão, com Aristóteles, já existe ali filosofia política. Mas existe uma parte da filosofia política que é chamada de filosofia política moderna, que tem Maquiavel como seu fundador. Maquiavel é o primeiro autor da filosofia política moderna e Maquiavel acaba inspirando, né, deixando esse legado de um tipo de filosofia a ser feita, que vai ser feita depois por outros autores, no caso, os autores chamados de contratualistas. A gente vai fazer uma aula hoje com muitas questões, esse é um tema que cai muito na prova, então tem muitas questões do Enem de anos anteriores que a gente possa fazer, mas antes de fazer as questões, eu vou fazer uma rápida retomada e uma rápida revisão com você de alguns tópicos sobre esse tema lá no quadro, tá? Diretor, chega aí. Primeira coisa a falar com vocês é o seguinte, quando eu falo para você, né, sobre a figura do Maquiavel, eu estou falando de um autor que ele nasceu no ano de 1469 e ele morreu no ano de 1527. Então, Maquiavel é um autor que a gente pode falar, a gente pode chamar ele de um autor da Renascença, né? Por que um autor da Renascença? Porque ele está escrevendo em um período histórico que é o período de transição. Quando eu falo período de transição, é porque ele escreve em um contexto que é uma passagem da chamada era medieval, do mundo medieval, para a chamada era moderna, né? Ele é um autor dessa transição. E o Maquiavel, ele vai ter, né, um livro, uma obra que é a sua obra principal, que é a sua obra maior, que é a obra dele que normalmente aparece, normalmente cai no vestibular. Ele tem outras obras que já foram citadas, mas essa acaba sendo a mais importante para nós, que é um livro chamado O Príncipe. Esse livro, chamado O Príncipe, como você pode ver diretamente no nome dele, ele é um livro que é feito para aqueles que um dia vão ser reis, os príncipes. E esse livro ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1513. A ideia fundamental que você tem que guardar para o Enem sobre esse livro é que o Maquiavel está ensinando a um monarca como ele deve governar. Maquiavel ele é um cara que vai defender o absolutismo, ele é um defensor de um governo absolutista e ele vai tentar explicar o que o rei, ou o governante, ou o futuro rei absolutista tem que fazer para poder ficar no poder, para poder se manter no poder. Esse livro aqui acaba sendo o livro que vai gerar o que a gente vai chamar de filosofia política moderna. A gente fala que o Maquiavel ele é fundador dessa filosofia política moderna, por quê? Porque ele criou, né, ele moldou uma nova forma de fazer política.
ele moldou, ele criou um modelo diferente. Porque antes do Maquiavel, quando se pensava em filosofia política, se pensava de uma forma um tanto quanto utópica, idealizada. Ué, Leandro, como assim? Vou te dar um exemplo. Lá na Antiguidade, autores como Platão e Aristóteles, quando falavam de política no seguinte contexto. Platão falava que a política serve para gerar uma cidade justa, justiça, educação. Aristóteles falava que a política é aquilo que leva ao bem comum, que encaminha o homem à felicidade. O Maquiavel, não. Maquiavel vai dizer o seguinte, olha, a política ela é simplesmente uma relação de interesses. Então, consequentemente, ele vai dizer que o rei absolutista, o grande interesse dele é ficar no poder. O grande interesse dele é permanecer no poder. Então, Maquiavel, ele vai ser o fundador da filosofia política moderna, porque ela vai ser um tipo de filosofia que a gente pode entender, a gente pode estabelecer como sendo uma filosofia muito mais pragmática. Ele estabelece um pragmatismo. E quando eu falo para você sobre pragmatismo, é porque ele está colocando e criando uma ideia de uma filosofia mais prática. Ah, o rei tem que fazer o que ele precisar para ficar no poder. Tem que matar? Mata. Tem que corromper? Corrompe. Tem que roubar? Rouba. Tem que ser mal? Seja. Tem que ser temido? Seja. O importante é ficar no poder. Então, o Maquiavel ele acaba sendo um autor que ele não está muito preocupado, né, em fazer o bem, justiça, felicidade. Não, ele é um autor mais prático. A gente fala que essa filosofia política criada pelo Maquiavel, ela se estabelece através de um preceito que é a Realpolitik. O que é a Realpolitik? É a política real. Ele não cria nada idealizado, ele cria algo prático, pragmático. E aí ele vai dizer o seguinte, que esse governante, esse príncipe que vai vir a governar, ele tem que ter algumas qualidades. Maquiavel vai dizer que esse governante, esse príncipe, para poder ficar no poder, ele tem que ter algumas qualidades. Essas qualidades que ele tem que ter, ele vai nomear de virtude e de fortuna. A virtude e a fortuna são qualidades que um monarca, que um rei, que um governante tem que deter para poder vir a governar. Primeira, virtude. Virtude são virtudes, são qualidades. Maquiavel vai dizer que o bom governante tem algumas qualidades, que o bom governante tem algumas habilidades, como, por exemplo, o bom governante é um bom orador. O bom governante é aquele que consegue falar, se comunicar de forma clara. O bom governante é aquele que consegue se preparar para a guerra em tempos de paz, para a seca em momentos de abundância. É aquele cara que se prepara para a fome em momentos de muita comida. Ué, Leandro, como assim? Ele está dizendo que o bom governante tem virtudes porque ele tem capacidade de governar. Então, quando está todo mundo em paz, ele está pensando na guerra, porque ele sabe que ela pode chegar. Quando todo mundo comendo bem, ele está pensando em quando vai ter fome, porque ele sabe que a comida pode faltar. Quando está chovendo muito e as lavouras estão cheias, ele está preocupado quando a chuva pode parar de aparecer. Então é o governante que tem virtude, é aquele que é um bom orador, que sabe falar, mas que pensa no futuro, que olha para algo que ainda está por vir. Uma outra coisa que ele fala também é que uma das virtudes que um rei tem que ter é conseguir gerar temor em relação ao povo. Ele fala, na verdade, que o ideal é ser temido e também ser amado. Na impossibilidade de ser amado e temido, que você escolha ser temido. O que ele está dizendo para nós é que o bom governante ele não tem que estar preocupado em agradar ao povo, a não ser que agradar ao povo, de forma pragmática, possa te fazer algum bem, possa te gerar algum tipo de benefício. Agora, Maquiavel também vai dizer uma coisa. Também tem que existir fortuna. E fortuna é sorte. Fortuna não é de dinheiro, tá? Fortuna aqui vem de você ser afortunado. Fortuna é grana, é dinheiro. Ele fala que o bom governante tem que ter... Desculpa, falei errado. Fortuna não é dinheiro, não é grana. Fortuna é sorte, fortuna é o acaso. Ele fala que o bom governante também conta com a sorte. O bom governante também conta com o acaso. O bom governante também conta que algumas coisas boas aconteçam com ele de forma inesperada. E aí eu vou te dar o exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou. Preste atenção. Vocês estão se preparando para o vestibular. Vamos supor, vou pegar aqui um exemplo qualquer. O João Vitor. O João Vitor, ele fez esse ano inteiro uma redação.
Ele fez uma redação com o tema de obesidade. É só um exemplo, tá? Ele fez essa redação. Aí o João Vitor chega no Enem, o tema que cai, obesidade. Ele teve sorte? Muita, muita. Foi a fortuna, ele foi afortunado. Beleza? Agora vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo que seja a Bia. A Bia, né, seja uma pessoa que ela fez 50 redações. Ela fez 50 redações, ela fez 70 redações, ela fez redação o ano todo. O ano todo. Beleza? O ano todo. E aí ela acerta o tema. A Bia teve sorte? Teve. Claro que teve. Caiu o tema que ela fez. Agora, a sorte dela é igual à sorte do John? Não é. Sabe por quê? Porque a Bia ela teve muita virtude. Ela teve muita preparação. Logo, a sorte apareceu para ela mais facilmente. O John fez uma redação e teve sorte. Então, qual o grande ponto que a gente quer colocar aqui? Para Maquiavel, quanto mais virtude eu tenho, mais sorte eu vou ter. Quanto mais qualidades eu tiver, quanto mais habilidades eu tiver, mais eu vou conseguir que a sorte apareça para mim. Um exemplo, um aluno que estudou matemática o ano todo e vai bem na prova, ele teve sorte? Teve. Claro que teve. Caiu questões que ele sabia, caiu um tema que ele tinha conhecimento. Agora, é só sorte? Não. Agora, o aluno que não sabe nada e cai só o que ele sabia, aí é outra coisa. Então, o ponto fundamental, é só um exemplo, que você entenda que quanto mais sorte, provavelmente mais virtude você teve. Maquiavel diria que a virtude pode controlar essa sorte. Beleza? Tranquilo? Esse era o primeiro tema da aula, esses são os tópicos principais para você relembrar. Uma outra parte da aula de hoje é uma parte que a gente fala sobre os chamados autores contratualistas. Esses autores contratualistas, vale lembrar uma coisa, Maquiavel não é contratualista. Eu vou repetir isso, que vários alunos vão perguntar daqui a pouco no chat. Maquiavel não é contratualista, não é. Os autores contratualistas que vão cair na prova de vocês, que podem cair na prova de vocês, são 3. Tá? São 3 autores contratualistas que podem estar na sua prova. Um deles é um cara chamado Thomas Hobbes, um inglês. O segundo é o John Locke, também um inglês. E, por fim, o Jean-Jacques Rousseau, que as pessoas acham que é francês, mas na verdade ele é suíço. Tá? Esses 3 caras, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, são os autores contratualistas que podem cair na prova. O Maquiavel não é contratualista. Por que o Maquiavel não é contratualista? Porque o que define um autor contratualista? Contratualistas são os autores que falam sobre uma estrutura. Qual é a estrutura? São autores que pensam da seguinte maneira. Eles querem entender o que era o chamado estado de natureza. Eles querem entender como o homem saiu disso aqui e passou a viver em uma sociedade civil. Para quem não se perdeu, para quem não entendeu, preste atenção aqui. Esses caras contratualistas, eles pensam assim. O homem, em algum momento, viveu um estado de natureza. O homem, em algum momento, viveu uma sociedade onde não tinha nenhum tipo de governo, polícia, autoridade, lei, regra, imposto, nada sobre ele. Nada. O homem, o Estado, o governo, não é algo genético. Não nasceu sempre conosco. O homem criou isso. Esses caras aqui vão pensar sobre o seguinte. Como é que era nessa época? Como é que será que era quando o homem não tinha Estado? E aí eles tentam entender ou pensar como era e pensam, por que hoje tem sociedade? Se a gente vivia sem Estado e hoje tem Estado. O que criou isso aqui? Para eles, o que criou foi um acordo. Um acordo que eles vão nomear, que eles vão chamar de contrato social. Então, a gente fala que os contratualistas são os autores que falam e tentam entender como surgiu esse contrato. Maquiavel nunca falou sobre isso aqui, logo ele não é contratualista. Tá bom? Beleza? O primeiro contratualista foi o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes acredita que o homem é mau, é violento, é cruel. Hobbes fala que o homem é um ser violento por natureza. Se o homem é violento por natureza, um mundo de guerra vai acontecer aqui. Porque se o homem está em natureza, se o homem está sem nenhum tipo de autoridade sobre ele, sem nada sobre ele, o homem vai viver em guerra. Se ele é mau, imagina, eu sou mau, você também.
A gente é cruel por natureza. Não tem governo, não tem Estado, não tem polícia, não tem nada, vamos viver em conflito. Então, para Hobbes, isso aqui era um constante conflito. Então, Hobbes falava para a gente que o estado de natureza, segundo ele, é um estado de guerra, né? O estado de natureza é um estado de guerra, segundo a visão, né, do Hobbes. E eu preciso sair disso aqui, porque não é bom viver em guerra. E aí ele fala que os homens fazem um contrato. O contrato do Hobbes, o homem abre mão de poder fazer o que ele quer, de poder viver livre, mas viver com medo, porque ele está sempre em guerra, mas o homem abre mão disso para ter segurança. O homem abre mão da sua liberdade para poder ter segurança. A visão do Locke é diferente. O Locke, ele fala que todo ser humano nasce já em natureza com direitos. Ele chama de direitos naturais. Os direitos naturais são os direitos intrínsecos à existência, que já nascem comigo, né? O Locke acredita que esses direitos naturais são os direitos civis, né? Direito à vida, à liberdade, à propriedade. Segundo ele, esses direitos são direitos naturais, intrínsecos à existência, já nasceram comigo, estão comigo desde sempre. O Locke vai dizer que a gente cria o Estado para proteger e garantir e instituir esses direitos de forma civil, de forma organizada, em formato de lei, tá bom? E existe o Rousseau. O Rousseau é o cara que fala que o homem é o chamado bom selvagem. E ele fala que se o homem é o bom selvagem, na visão do Rousseau, o homem é um ser bom por natureza. Na visão do Rousseau, o homem não é cruel, não vive em guerra, ele é bom. Ele nasceu bom, ele é um ser bom intrinsecamente. E aí você já ouviu aquela frase, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. É porque para o Rousseau, o homem nasceu bom e a convivência social criou uma coisa chamada desigualdade. E a desigualdade corrompe o homem. Logo tem que haver um Estado para poder diminuir os efeitos dessa desigualdade. Depois dessa revisão rápida, revisamos alguns pontos aqui, vamos fazer questões, que vai ficar mais claro para as dúvidas que vocês tiverem. Chega aí, diretor. Primeira questão, tá? Ela fala pra gente assim, todas são do Enem, tá, gente? Todas são do Enem. Questão 1. A sociedade, como um sistema justo de cooperação social, consiste em uma das ideias familiares fundamentais que dá a estrutura e organização à justiça como equidade. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam, como sendo apropriados para regular a sua conduta. Disse que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar desde que todos os demais também o aceitem. No contexto do pensamento político, a ideia apresentada se mostra consoante a... Repara que ele está falando aqui o seguinte, que as pessoas para viverem em sociedade têm que ter algum tipo de acordo, de termos, onde todos os participantes razoavelmente aceitem. Repara, a gente vive numa sociedade hoje que tem polícia, tem governo, tem imposto, é porque a maior parte das pessoas já aceita isso. A gente poderia acabar com isso, destrói tudo e vamos embora. Se a gente vive com isso tudo existindo, é porque a gente aceita isso. E isso, segundo os autores da filosofia, é chamado de um acordo social, um contrato social. Tá? E aí o gabarito dessa questão aqui seria a letra E, entendimento do contratualismo moderno, porque as pessoas vivem com termos que todo mundo aceita e esses termos que todo mundo aceita devem ser aceitos coletivamente. É a ideia do contrato, de um acordo social. Por que não pode ser as outras? Letra D, absolutismo monárquico. Ele não falou de rei, de absolutismo aqui. Letra C, socialismo. Ele também não citou nada ligado ao socialismo. Nada. Letra B, corrente tripartite dos poderes. Tripartite é a corrente que define que eles têm três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele não falou de três poderes, até porque pode haver contratualismo em outros modelos. E letra A, ideal republicano. A gente até vive numa república, é verdade, a gente vive numa república, mas apesar de vivermos numa república, o contratualismo pode ser feito para outros modelos, não necessariamente para uma república, por isso é letra E, tá? Pergunta do Ian. Leandro, a virtude se adquire ou se nasce com ela? As duas coisas, Jean. Eu posso nascer com algumas virtudes, mas também posso aprimorar minhas virtudes ao longo da vida para poder melhorar, para poder me maximizar. Tá bom? Questão, letra E. Questão número 2, fala assim. Essa questão é mais difícil, tá?
Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre as ações, cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: se eu, Leandro, cometer uma mentira para alguém da minha vida, não faz diferença para as pessoas. Ué, como assim? Se eu cometer uma mentira, é algo individual. É o que afeta a mim, a minha vida e a forma como as pessoas me veem. Pura e simplesmente. Agora, se um governante mentir, já tem outra conotação. Porque aquele governante ele pode mentir e afetar, obviamente, uma coletividade de pessoas enorme. Onde o autor do texto quer chegar? Ele está dizendo que um governante pode mentir. Porque a mentira para ele vai longe de uma mentira para o indivíduo. A mentira para aquele cara, ela representa uma ideia coletiva, macro. Da mesma forma, eu quero que você perceba o seguinte: o Maquiavel, ele acha que existem regras e leis diferentes para mim e para o governante. O governante, que para ele é um rei, um absolutista, ele pode e ele tem tarefas diferentes de mim. A vida dele é diferente da minha. A realidade social do qual ele está inserido é diferente da minha. Então, as perspectivas de leis, de regras, de normas que ele tem são diferentes das minhas. Você já ouviu uma coisa que era assim, ó? Ai, fulaninho é maquiavélico. Você já ouviu isso, provavelmente. Quando se fala que fulano é maquiavélico, não dá. Só quem pode ser maquiavélico é o governante. Porque só o governante pode fazer o que ele bem entenda ou o que ele bem acredite, independente das regras. Porque as regras para ele são diferentes. Então, o gabarito nessa questão aqui, ela vai falar o seguinte, ó: o texto aponta uma inovação na teoria política da época moderna, expressa na distinção entre... Então, qual a distinção entre como o texto está vendo a política e como anteriormente à época moderna se via a política? Essa questão é muito difícil, tá? Porque o vocabulário te confunde. E aí a pergunta fala o seguinte: a inovação, né, que foi colocada aqui, se distingue de que era antes? O gabarito vai ser a letra A. É uma questão difícil. O gabarito é a letra A. Deixa eu te explicar por que o gabarito vai ser a letra A. Porque anteriormente ao Maquiavel, anteriormente à filosofia que a gente chama de filosofia da política moderna, o pensamento sobre política, ele era idealizado, perfeito. Como eu te falei no começo da aula, Aristóteles já é a política para o bem comum. Platão, a política é para ofertar justiça. Existia uma ideia idealizada, perfeita. O Maquiavel não idealiza nada. Ele é pragmático, ele é efetivo. Para ele é prático, é pragmático, é naquele momento. É uma efetividade da moral. As regras têm que ser praticadas de forma efetiva, rápida e imediata para o bem daquele que está ali. Muita gente ouvia ali colocando letra C. Né? E de fato, a dúvida é relevante para vocês, que é uma questão realmente difícil. A letra C fala assim: ilegalidade e legitimidade do governante. A discussão anterior à teoria política da época moderna, a distinção, não era sobre ser ilegal. Ninguém debate sobre ser ilegal o governante ou não. Nem os antigos, Platão, Aristóteles, nem Maquiavel, não debatem sobre a ideia de algo ser ilegal, tá? A ilegalidade não é o caso, o gabarito seria a letra A, tá? Mais uma questão. Questão 3. A justiça e a conformidade ao contrato consistem em algo com que a maioria dos homens parece concordar. Constitui um princípio julgado, entender-se até os esconderijos dos ladrões e as confederações dos maiores vilões, até que se afastaram a tal ponto da própria humanidade, conservam, né, entre si a fé e as regras da justiça. De acordo com Locke, até a mais precária coletividade depende de uma justiça, pois tal noção... Então, sei lá, o Locke está falando que toda coletividade, indivíduos vivendo de forma coletiva, tem que ter justiça. Por quê? Letra A. Identifica indivíduos despreparados para a vida comum. O Locke não é um autor que fala que o homem é mau. Ele fala que o homem é de boa, nasce com direitos. Se o homem é de boa e nasce com direitos, ele não está despreparado para a vida comum. B. Contribui com a manutenção da ordem e do equilíbrio social. É essa, porque para ele ter direitos naturais que vão gerar uma civilidade, né,
contribuem para a ordem, faz que as pessoas vivam melhor, que as pessoas possam ter uma vida mais adequada. Então, o Locke não é um autor negativo em relação ao homem. Ele entende que o homem possa trazer algo relevante, algo importante, pode contribuir para essa relação de ordem. Beleza? Mais uma, olha para cá. Questão 4, texto 1. Até aqui, expus a natureza do homem, juntamente com o grande poder do seu governante, a qual comparei com o Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou o rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se possa comparar. Texto 2. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para a inconveniência do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes, em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem tão injusto, a ponto de lesar o irmão, dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de Locke, entende o estado de natureza como, ou seja, Hobbes, diferente de Locke, entende o estado de natureza. Então ele está perguntando o seguinte: como que o estado de natureza é definido por Hobbes? Thomas Hobbes. Letra A, condição de guerra, de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte. Letra A, de cara. Porque lembra, guarda isso, presta atenção aqui, ó, vem comigo aqui, ó, coraçãozinho, vem comigo, olha só. Existem autores contratualistas que acreditam que o homem nasce com uma essência. Hobbes fala que o homem nasce com uma essência má. Rousseau fala que ele nasce com uma essência boa. Se o homem nasce com uma essência má, se não tem um governo, a vida é um caos. É guerra, é miséria, é insegurança, é medo da morte, porque seria algo caótico, porque o homem seria mau por natureza. Gabarito seria letra A. Beleza? Tranquilo? Mais uma questão. Vem pra cá, corre comigo. Questão 5. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles... Então, vamos lá. Para Hobbes, antes de haver sociedade civil, tem dois caras querendo a mesma coisa. Ambos querem a mesma coisa. O que ocorre se ambos querem a mesma coisa? Ai, gente, se ambos querem a mesma coisa, para Hobbes, eles são solidários. Não, gente, que isso, que solidário, o homem é mau. Letra D, apela ao governante, não tem governante, porque é antes da sociedade civil, então não tem governante. Letra C, consultar os anciãos. Anciãos são as pessoas mais velhas. Não consulta mais pessoas mais velhas alguma, gente. Letra B, recorriam aos clérigos. Clérigos são os religiosos, membros do clero. Ele em nenhum momento fala de recorrer a membros do clero, também não pode ser essa. Letra A, entravam em conflito. Dois homens que querem a mesma coisa, entram em conflito. Beleza? Tranquilo? Questão 6. Estou fazendo rápido, eu sei para a gente poder fazer mais. Tá? Questão 6. Outro remédio eficiente é organizar colônias, em alguns lugares as quais virão a ser como grilhões, impostas às províncias porque isto é necessário que se faça ou deve-se lá ter muita força de armas. Não é muito que se gasta com as colônias, e sem despesa excessiva podem ser organizadas e mantidas. Os únicos que terão prejuízos com elas serão os de quem se tomam os campos e as moradias para se darem aos novos habitantes. Entretanto, os prejudicados serão a minoria da população do Estado, e dispersos e reduzidos à penúria. Nenhum dano trará ao príncipe, e os que não foram prejudicados terão, por isso, que se aquietarem, temerosos de que o mesmo lhe suceda. Olha que caos. Maquiavel explicando como se cria colônias. Porque, novamente, Maquiavel não está preocupado em fazer o bem. Ele não é um governo idealista, idealizado. Não. Está defendendo simplesmente como que deve haver e como deve ocorrer e como deve se fazer um governo colonial. E ele pergunta, em O Príncipe, Maquiavel apresenta conselhos para a manutenção do poder, como deste trecho, que tem como objetivo a, ou seja, qual o objetivo do texto? Letra A,
transferência dos inimigos da metrópole para a colônia. Ele falou de inimigo, meu querido? Não. Letra B, substituição de leis, costumes e impostos da região dominada. Repara, gente, a gente até pode falar, né, a gente até pode colocar, né, que existe um processo ali, né, que a gente estabeleça minimamente como sendo, obviamente, se eu domino uma região, vai ter lei substituída, vai ter costume substituído, mas esse é o ponto do texto. O texto está preocupado em falar literalmente de qual lei vai ser seguida? Não. Letra C, implantação de um exército armado. Olha o que ele fala aqui no texto, ó. Não vai ser muito que vai se gastar, né? Nem tem despesa excessiva, né? Ou seja, não é difícil organizar. Então, para ele não é exército, ponto. Não é algo tão custoso, tão caro. Letra D, expansão do Principado com migração populacional para o território conquistado. É essa. Por quê? Porque eu vou conquistar uma região, vou aumentar a minha colônia e vou mandar gente para lá para ocupar aquele território. E essas pessoas, olha, elas vão estar com medos, temerosas, porque eu expulsei gente de lá, então eles viram, né, que eu podia realizar e fazer isso. Beleza, gente? Tranquilidade? Dei uma corrida, eu sei. Eu queria fazer com vocês o máximo de questões possíveis, aí essas 6 questões, para vocês verem como pode cair Maquiavel, Hobbes, Locke, como esse conteúdo pode aparecer na prova para vocês, tá? Vou ficar aqui agora com vocês para dar 2 convites. Um para vocês de amanhã continuarem assistindo aqui, né? A semana do Você Decide, essa semana do Reta Final. Amanhã tem quem aí? Amanhã é Arthur e Leandrinho, né? Isso. Arthur e Leandrinho amanhã, Arthur de Física e Leandro de Geografia. E convido vocês também para a semana que vem ter a semana de véspera. A semana de véspera, na semana que vem, ela funciona assim, ó. Cada dia tem uma matéria. Então, segunda-feira, por exemplo, é só história. Na terça, por exemplo, vai ser só filosofia e sociologia. Na quarta, só redação. Cada dia, só uma matéria. Na quinta, é só linguagens, né? Cada dia, só uma matéria. E aí a gente vai revisar os tópicos mais importantes de cada disciplina para a prova do Enem. Beleza? Pessoal, um forte abraço, boa noite para todos e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.